Desde a sua infância você sempre foi visto de maneira especial, e isso não aconteceu por acaso. A sua alma trazia uma marca que não conseguia ser descrita em palavras, mas que era percebida nos lugares que você visitava. Enquanto muitos eram aceitos de forma natural e seguiam caminhos convencionais, você sempre sentiu uma sensação invisível de estar deslocado. Essa diferença, que na infância parecia uma maldição, na verdade era um selo, o sinal silencioso de que você foi escolhido antes mesmo de entender a grandeza do seu chamado. A rejeição silenciosa que acontece dentro da família, entre irmãos, pais e parentes, é uma dor que muitos que foram escolhidos reconhecem profundamente. Apesar de não haver motivos claros, havia uma barreira invisível, um afastamento inexplicável, como se a sua presença despertasse desconfortos profundos em aqueles que deveriam ser seu refúgio inicial. A ausência de compreensão e o carinho que lhe foi negado construíram em você uma força interior, já que aqueles que enfrentam a solidão desde pequenos aprendem desde cedo a procurar conforto diretamente em seu interior. A sensação de rejeição nas amizades e nos ambientes sociais é algo complicado. Você nunca pareceu se encaixar. Sempre parecia que havia algo fora do lugar, mesmo quando você tentava se comportar como as outras pessoas. Grupos, conversas, interesses, tudo parecia um tanto artificial. Essa sensação não era um sinal de fraqueza social. Era uma proteção divina que te impedia de se perder em lugares que poderiam apagar a sua identidade. Deus não desejava apenas conservar sua singularidade. Ele queria mantê-la intacta até o momento apropriado para revelá-la. Porque o Espírito Santo marca os escolhidos desde a infância. Porque aqueles que têm grandes promessas precisam ser protegidos desde a infância. Desde os primeiros anos, o Espírito já estava agindo em você, moldando suas emoções, seus instintos e até mesmo seus desejos. Ele te protegeu de escolhas que poderiam ter prejudicado seu futuro. Mesmo sem estar ciente disso, sua jornada já era monitorada de perto pelos céus, pois a missão que você desempenharia exigiria uma pureza mantida ao longo do tempo. As pessoas perceberam algo em você, mas não conseguiam entender, por isso decidiram se distanciar. O desconforto que muitas pessoas sentiram em relação a você não foi por você ser estranho, mas sim porque a luz que vem do seu espírito era tão intensa que as almas delas ainda não estavam preparadas para aguentar. O mundo espiritual é perceptível até para aqueles que não têm consciência disso, e muitas pessoas, por instinto, se distanciaram de você por sentirem algo que você ainda nem conseguia entender. Eles não negaram a sua personalidade, negaram a presença de algo divino que não conseguiam identificar. Essa rejeição não foi uma perda, foi uma forma de proteção. Deus permitiu que você vivenciasse cada afastamento, cada exclusão e cada silêncio como parte do seu processo de preparação. Isso acontece porque aqueles que recebem uma missão não podem se deixar levar por dependências emocionais delicadas. A sua rejeição é, na verdade, o reflexo calado da sua escolha perpétua. Você não era destinado a todos. Você era importante para Deus. E cada distância que se estabeleceu foi, na verdade, um muro de proteção, guardando o que o céu estava se preparando para mostrar no momento certo. O esconderijo espiritual é a maneira que Deus encontrou para proteger aquilo que ainda está se desenvolvendo. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele a mantém em segredo não porque essa pessoa esteja perdida, mas sim porque está sendo preparada de forma reservada. Deus entende que a luz que surge muito cedo pode chamar a atenção de ameaças que têm o poder de destruir antes da hora certa. Por isso a caverna espiritual é criada, um espaço onde ninguém mais pode acessar, onde apenas a voz do Espírito pode ser ouvida. O silêncio que envolve a sua vida, portas que estavam fechadas, mas que na verdade eram alianças de libertação.
Você se esforçou para criar conexões, cultivar amizades e abrir portas. Mas o que parecia ser um fracasso era, na verdade, a mão de Deus te protegendo de entrar em lugares que não conseguiriam lidar com tudo aquilo que você é. Cada não que você escutou e cada porta que se fechou na sua frente foram, na verdade, desvios que você precisava passar. Deus não queria que você fizesse parte de qualquer grupo. Ele tinha algo especial reservado para você, algo que os olhos humanos ainda não conseguem entender. A invisibilidade temporária protegeu a essência do seu ser. Quando ninguém percebeu quem você realmente é, Deus esteve ao seu lado. Quando ninguém reconheceu seu valor, Deus te acolheu em silêncio. No silêncio, Ele te curava das expectativas que os humanos tinham, te libertava do desejo de ser aprovado e te fortalecia para que, quando chegasse o momento da revelação, você estivesse firme apenas nele. O quê? Se o seu espírito sentiu esse chamado, confirme nos comentários escrevendo o número 144, o número dos selados do Apocalipse. Deixe também um pedido de oração, se o seu coração sentir necessidade, e escolha orar por alguém que esteja nos comentários. Fortaleça essa corrente de fé deixando seu like e compartilhando este vídeo com quem também precisa despertar. Parecia ser esquecimento, na verdade, era uma estratégia. O que parecia ser abandono, na verdade, era um período de preparação. Você foi protegido da exposição prematura para que não fosse danificado. Muitos talentos se perdem porque acabam se destacando antes de estarem preparados para lidar com a pressão da notoriedade. Deus te ama tanto que decidiu te guardar. Ele optou por te moldar sem receber aplausos, a fim de construir sua base longe dos holofotes, para que quando a oportunidade chegasse, ela não destruísse a essência que Ele cuidadosamente desenvolveu em você. A solidão se tornou seu laboratório particular. No silêncio, Deus te mostrou quem realmente você é. Mesmo sem a presença de público, Ele revelou a sua verdadeira essência. Foi nesse período de isolamento que você conseguiu aprimorar sua visão espiritual, fortalecer sua resiliência emocional e cultivar uma fé inabalável. A caverna que parecia ser o teu túmulo foi, na verdade, o teu lugar de renascimento. O esconderijo que tanto te atormentou foi o solo onde se desenvolveram raízes profundas, raízes que agora dão suporte à grandeza que está prestes a surgir. Deus não te afastou para te castigar. Ele te manteve em segredo para te proteger, te preparar e te colocar em uma missão que não pode ser parada nem destruída. Você está emergindo do oculto não apenas como uma pessoa comum, mas como uma verdadeira mensagem do céu para esta geração. Nenhum grande escolhido recebeu louvor sem antes ter sido rejeitado. A rejeição não é apenas um obstáculo na trajetória dos escolhidos, ela faz parte do processo de preparação. Antes que Deus apresente alguém com autoridade espiritual, Ele deixa que essa pessoa seja ignorada, humilhada e desprezada, pois a verdadeira autoridade não vem dos aplausos. Ela surge da superação silenciosa da dor. A rejeição moldou a sua força espiritual. Cada olhar de desdém, cada palavra que ficou silenciada, cada porta que se fechou, fortaleceu o que precisava ser sólido dentro de você. Não no sentido de fechar seu coração, mas sim de aferir mais força às suas raízes. Enquanto o mundo tentava te derrubar, Deus fortalecia suas bases espirituais. O que aparentava ser fraqueza era, na verdade, o uso discreto da sua força interior. Cada desprezo que você enfrentou foi uma pedra na edificação do seu trono. Não existe uma autoridade legítima sem uma dor que também seja legítima. Cada traição, cada humilhação, cada lágrima que você derramou em silêncio se tornou uma parte fundamental da construção espiritual que Deus está levantando dentro de você. As pedras que foram lançadas contra você se transformaram nos alicerces que Ele utiliza para erguer a plataforma
onde você se colocará para servir, ensinar e curar. A rejeição que você enfrentou rompeu conexões que poderiam ter dificultado a sua jornada em direção ao seu objetivo. Se Deus não tivesse permitido que algumas pessoas se afastassem, você teria carregado fardos que não eram seus. Muitas pessoas que você gostaria de ter por perto podem não aceitar essa nova versão que está surgindo em você. A rejeição não foi um castigo, mas sim uma cirurgia espiritual. Ela cortou laços que não eram bons para que você pudesse voar livre, sem amarras. Deus utiliza a dor para te moldar e preparar para alcançar alturas que poucas pessoas conseguirão atingir. A dor não está aqui para te destruir, mas sim para te fazer crescer. Cada momento de dor foi como um degrau invisível, guiando você para um lugar onde poucas pessoas conseguem chegar. Deus não está apenas te trazendo de volta, mas também te preparando para que você possa transmitir autoridade, sabedoria e compaixão, de uma forma que só aqueles que passaram por momentos difíceis conseguem fazer. A rejeição não te fez inferior, ela te afastou. Ela te escolheu para uma missão que demanda resistência, sensibilidade e uma fé inabalável. Enquanto muitos se deixavam levar pela busca incessante da aprovação dos outros, você encontrou seu caminho sob a serenidade do céu. É essa jornada que agora te faz merecedor de ser a voz, a luz e a ponte para aqueles que ainda estão trilhando os caminhos sombrios da rejeição. O calor da solidão queimou as barreiras que te seguravam. Quando Deus decidiu te separar, Ele não estava apenas querendo te afastar de determinadas pessoas e lugares, mas sim remover de dentro de você tudo aquilo que não poderia acompanhar a grandeza do propósito que Ele tem para a sua vida. A solidão foi como um fogo invisível que consumiu medos, vaidades, dependências emocionais e impurezas espirituais. A cada noite tranquila, a cada lágrima que ficou oculta, a cada sentimento de solidão, na verdade houve uma purificação silenciosa realizada pelas mãos do Criador. Você precisou se fortalecer em momentos em que ninguém estava te observando. Enquanto muitos estavam em busca de aplausos e reconhecimento, você aprendeu a ser fiel de forma discreta. Nas noites de sofrimento, nos momentos em escolhido, sua hora chegou. O céu já marcou você, e agora é o momento de ativar o propósito para o qual foi separado. Apresento a você o curso O Caminho dos Escolhidos, a jornada espiritual que vai destravar a identidade, a proteção e a missão que estavam adormecidas dentro de você. Este curso não é um conteúdo comum, ele é uma convocação. Ao entrar para esta jornada, você receberá a revelação completa sobre o chamado dos escolhidos e os sinais que Deus colocou na sua história. O método para ativar o selo de Deus sobre sua vida, se blindando contra ataques invisíveis e resistências espirituais. O treinamento para vencer batalhas espirituais ocultas, usando as armas secretas do reino. A chave para reconhecer os portais espirituais, ler os sinais do céu e responder ao chamado profético dos tempos finais. A rota para manifestar a herança espiritual e a abundância prometida aos filhos de Deus. E não é só isso. Ao garantir seu acesso agora, você leva junto o PDF sagrado, os 7 selos espirituais e suas ativações, para desbloquear seus dons ocultos. A meditação blindagem espiritual noturna, para proteger sua alma enquanto você dorme. A meditação portal 3 e 33, para atravessar as janelas celestiais abertas durante a madrugada. O ritual de selamento divino, para consagrar sua vida, sua casa e seu espírito. E o acesso exclusivo ao grupo fechado dos selados, uma comunidade vibracional que caminha com propósito e poder. E tem mais. Levantando agora seu chamado com o curso, você também recebe 33% de desconto no meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual.
o conteúdo que já tem despertado milhares de almas adormecidas. E se você já comprou o audiolivro e deseja completar sua jornada com o curso, também ganha 33% de desconto especial para se tornar parte dessa convocação espiritual. Essa é a sua hora. O mundo pode não entender, mas o céu já escreveu a sua missão. Clique no link do comentário fixado e garanta agora o seu lugar entre os escolhidos. Que parecia que tudo ia desmoronar, você esteve ao meu lado, sem a presença de testemunhas, sem público, sem luzes brilhantes. Deus te preparava na caverna, moldando um guerreiro reservado que não precisava da aprovação das pessoas para seguir em frente. A força que habita em você foi moldada nos instantes que passaram despercebidos pelos outros, mas que o universo guardou como lembrança. Deus moldou seu caráter longe dos olhares do público. A falta de olhos humanos não quer dizer que não haja um propósito. Na verdade, era nesse anonimato espiritual que o seu verdadeiro eu estava sendo moldado. Deus não queria apenas que você fosse um instrumento nas suas mãos. Ele desejava te transformar em uma testemunha viva da sua graça e fidelidade. Por isso, antes de te mostrar ao mundo, Ele moldou seu caráter nas situações que ninguém vê, para que sua vida não fosse apenas uma promessa, mas uma prova concreta da intervenção divina. O aprimoramento que acontece de forma discreta cria uma autoridade duradoura. O que é construído com firmeza desde a base jamais será derrubado pelo vento. O que Deus desenvolveu em você durante a solidão é tão intenso que nenhuma tempestade conseguirá derrubar. A verdadeira autoridade não se adquire por dinheiro, não é algo que se herda e nem se consegue imitar. Ela surge como o fruto inevitável de um caminho muitas vezes difícil e sagrado. A cada rejeição enfrentada, a cada humilhação transformada em oração e a cada queda superada em momentos de introspecção, tudo isso se tornou parte da força silenciosa que agora começa a fluir da sua vida. O que Deus realiza em silêncio, o mundo não terá como ignorar. Você não precisa dar explicações, se defender ou justificar suas ações. Quando o momento certo chegar, sua vida se tornará a resposta. As portas que se fecharam não terão mais importância, pois Deus abrirá caminhos que ninguém poderá fechar. Aqueles que te menosprezaram vão perceber que sua caminhada era guiada pelo próprio Espírito. O período de escuridão foi o berço da unção que, em breve, será revelada com toda a força e majestade. Você não foi rejeitado para ser esquecido. Foi escolhido para ser aprimorado e agora para ser mostrado. O ciclo de humilhação está prestes a se encerrar. O período em que você aguentou em silêncio as injustiças, a rejeição e a solidão não passou despercebido pelo céu. Cada humilhação silenciosa e cada desprezo enfrentado com fé foram registrados no livro da memória divina. Agora, um novo ciclo está se formando. Deus, que te observa nos momentos mais íntimos, está prestes a te levantar de uma forma que ninguém conseguirá ignorar. As pessoas que antes riram do seu caminho ficarão admiradas ao ver a mudança que apenas a intervenção divina poderia realizar. A unção que você possui começará a se revelar de forma visível. O que foi desenvolvido através da dor, aprimorado na solidão e amadurecido no anonimato, irá transbordar de você inevitavelmente. Não há necessidade de levantar a voz, mostrar ou tentar persuadir. Sua presença trará uma força que transformará ambientes, criará oportunidades e tocará as pessoas. A unção não precisa ser divulgada, ela é experimentada. A unção que está sobre você é poderosa. Ela é o sinal daqueles que foram capacitados para enfrentar grandes desafios e conquistar vitórias ainda mais significativas. Aqueles que te menosprezaram serão testemunhas da sua ascensão. Deus, em sua justiça perfeita, fará com que aqueles que ignoraram sua trajetória possam ver a glória que Ele reservou para você. Não é por desejo de vingança,
mas para que todos reconheçam que foi o Senhor quem interveio. O lugar da sua vergonha será o mesmo onde Deus escreverá a sua honra. Aqueles que se distanciaram, que questionaram, que zombaram do seu silêncio, vão testemunhar, com receio e admiração, o que o céu sempre conheceu a seu respeito. Deus se assegurará de que a mudança seja clara e inquestionável. O que Ele está preparando não será uma mudança pequena, mas sim algo extraordinário. O favor extraordinário que começará a aparecer em sua vida será tão claro que não haverá como explicar com palavras humanas. Vai ser um milagre. A justiça celestial estará se manifestando de forma plena. Será a confirmação de que aquele que percorreu o deserto agora floresce na terra prometida. Seu crescimento será veloz e ninguém será capaz de deter. O momento da espera acabou. A movimentação agora vai ser mais rápida. O que parecia estar em atraso será recuperado rapidamente. Novas oportunidades surgirão onde antes existiam apenas barreiras. Alianças sagradas serão estabelecidas. Recursos, oportunidades e missões aparecerão quase ao mesmo tempo. E nenhum sistema humano, nenhuma resistência invisível conseguirá impedir o que foi estabelecido no céu. Você irá subir, e a mão de Deus será o elevador que ninguém pode bloquear. Esse seu trabalho silencioso estava cuidando para que agora a árvore da sua missão possa. Se você sentiu que esta palavra foi um sopro do Espírito sobre você, escreva nos comentários. Eu recebo minha ativação. E se hoje você precisa de oração, não hesite em pedir. Se puder, ore também por alguém que esteja clamando nos comentários. Cada gesto de fé move o céu a nosso favor. Deixe seu like como sinal de que você ouviu e respondeu ao chamado. Crescer com vigor. A transformação que estamos buscando não será apenas no aspecto material, mas também no espiritual, emocional e ministerial. Cada aspecto da sua vida que parecia seco será revigorado pela graça. Você vai perceber que cada lágrima, cada sacrifício e cada noite de solidão tiveram seu significado. A transformação está se aproximando e ela trará a marca inconfundível do Deus que sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos em que parecia estar em silêncio. A rejeição te fez aprender a confiar apenas em Deus. Quando todas as mãos humanas se afastaram, quando os apoios terrenos se desvaneceram como névoa, você percebeu que existia um lugar que jamais foi afetado: a rocha eterna. Foi na ausência de apoio humano que você descobriu como se entregar totalmente aos braços do Pai. A dor desfez suas ilusões de segurança e te revelou o segredo dos grandes escolhidos: ter fé mesmo quando todos ao seu redor desaparecem. As marcas que você trouxe consigo trouxeram cura para outras pessoas. Cada cicatriz que você carrega na alma é, na verdade, uma chave espiritual. Onde você sofreu, você possui a capacidade de curar. Deus nunca deixa que a dor de um escolhido passe em vão. O que te feriu em silêncio será a mesma força que libertará outros das correntes invisíveis. O conforto que você recebeu nas suas dificuldades será a mensagem poderosa que vai trazer paz em momentos de tempestade na vida de pessoas que você ainda nem conhece. A falta de apoio foi o que fez nascer a sua verdadeira fé. Enquanto muitos se apoiam em aplausos e reconhecimentos externos, a sua fé foi moldada na falta de vozes. Você fez uma oração sozinho. Você confiou quando os outros duvidaram. Você se manteve firme mesmo quando todos achavam que você ia desistir. Essa fé firme, construída no que não se vê, é o que te torna único. Não se trata de uma fé frágil, que depende das circunstâncias. É uma fé firme, solidamente plantada no coração de Deus. A solidão despertou suas habilidades espirituais. No meio do silêncio do descaso, você conseguiu perceber o que muitos ignoram. Sua sensibilidade espiritual aumentou. Seus olhos foram moldados para perceber além do que é evidente.
Seus ouvidos foram ajustados para captar o sussurro divino no meio do barulho do mundo. Sua intuição espiritual não é simplesmente uma coincidência, é resultado de um aprendizado profundo, onde Deus te guiou a perceber os ventos invisíveis do Espírito. Você foi preparado para enfrentar o que poucos conseguiriam suportar. A sua resistência está acima do normal. Sua habilidade de lidar com perdas, rejeições e traições, mantendo a inocência e sinceridade do coração, é algo raro de se encontrar. Deus colocou esse fardo em sua vida porque confiou que você é capaz de suportá-lo. Você sabia que sua essência espiritual é tão forte que pode suportar não apenas as suas próprias dores, mas também as dificuldades daqueles que Ele colocará em seu caminho para que você os ajude a se libertar? A sua dor serviu como um aprendizado para você. Sua história é a sua proteção. E agora, o céu se prepara para aproveitar cada momento da sua jornada, para glorificar o nome do Altíssimo por meio da sua vida. Deus promete uma recompensa em dobro àqueles que enfrentaram a vergonha. O que hoje pode parecer um momento silencioso e doloroso na sua vida, na verdade, está sendo registrado com letras de triunfo no plano espiritual. O Deus que presenciou cada lágrima escondida é o mesmo que já estabeleceu um momento para a reparação pública. A vergonha que você carregou será substituída por uma honra que ninguém no mundo conseguirá ignorar. Essa honra não será apenas um reconhecimento humano, será também uma demonstração da graça divina em cada aspecto da sua vida. A recompensa que está sendo preparada para você é muito superior à dor que você enfrentou. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma noite cheia de angústia passou sem ser notada pelo céu. Cada instante de dor foi vivido, anotado e convertido em semente para a grande colheita que está por vir. A grandeza do que está por vir fará com que a dor pareça pequena diante da glória que se apresentará. Você vai perceber que o deserto foi insignificante em comparação à terra prometida que Deus preparou para você. Você será o apoio para aqueles que hoje se sentem deixados de lado. A dor que você viveu sozinha se tornará uma voz para aqueles que ainda permanecem em silêncio, aprisionados pelo medo e pela tristeza. Você será a luz para aqueles que estão perdidos, um lar para os que foram rejeitados e a resposta para aqueles que ainda choram em silêncio. Deus te levanta não só para que você triunfe, mas para que você se torne um verdadeiro símbolo de esperança para muitas outras pessoas que se sentem sozinhas. A sua trajetória mostrará que Deus sempre esteve ao seu lado. Aqueles que te menosprezaram perceberão que, na verdade, você nunca esteve sozinho em sua jornada. O Espírito Santo. O céu está separando os seus. Se você sente que não nasceu para ser mais um, então este chamado é para você. Garanta agora sua vaga no caminho dos escolhidos e ative tudo o que o céu já escreveu a seu respeito. Link fixado. Esteve ao seu lado em cada tropeço, em cada momento de silêncio e em cada lágrima derramada. Sua jornada será uma prova incontestável da fidelidade de Deus. Sua ascensão será um sinal claro de que Deus nunca deixa aqueles que Ele escolheu para si. A sua vida será como uma carta viva que demonstrará que, mesmo nos momentos mais difíceis, a mão de Deus sempre esteve presente, sustentando, fortalecendo e orientando seus caminhos. As lágrimas que você deixou cair irão se transformar em sementes que darão origem a uma colheita de felicidade. As lágrimas podem ter se estendido por noites sem fim, mas a certeza é que a felicidade chega com o amanhecer. Essa alegria não será passageira, será intensa, duradoura e bem fundamentada. Ela será resultado da superação, da cura e da vitória que surgem após a tempestade. Cada lágrima que brotou no silêncio será recompensada com uma colheita farta de paz, amor, propósito e realização. Você está pronto para enfrentar este momento. Agora,
O céu se transforma para recompensar aqueles que perseveraram até o fim. Desde os primórdios, movimentos espirituais, invisíveis aos olhos humanos, foram orquestrados com o objetivo de tentar retardar ou até mesmo destruir sua jornada. A inveja disfarçada que se apresenta por meio de conselhos enganadores foi uma das primeiras táticas utilizadas contra você. Algumas pessoas que aparentavam ter boas intenções acabaram semeando dúvidas, medos e insegurança, disfarçando a inveja como se fosse preocupação e tentando desviar sua trajetória com conselhos sutis que não eram de Deus. A manipulação emocional se tornou outra ferramenta oculta. Algumas pessoas se aproveitaram de suas emoções, da sua bondade e do seu anseio por compreensão para tentar fazer você duvidar do seu próprio valor. Ao invés de receber um apoio verdadeiro, você ouviu palavras que roubaram sua energia, geraram confusão e tentaram apagar a luz que já começava a brilhar intensamente dentro de você. A sabotagem espiritual, que muitas vezes aparece disfarçada de amizade, também foi semeada em sua vida. Laços que parecem inofensivos foram criados apenas para te manter distraído, enfraquecido e preso em ciclos que sugam sua energia espiritual. Muitas pessoas que sorriram para você tinham intenções escondidas, não suportando o que sua presença trazia, sem nem mesmo entender o porquê. O isolamento induzido foi mais uma estratégia, afastamento sem explicação, rejeições inesperadas, palavras e comportamentos que te conduziram à solidão, não por acaso, mas porque havia uma ação silenciosa para tentar minar sua fé. Quando o espírito de separação é manipulado pelo inimigo, a intenção é te fazer sentir que você é esquecido, sem valor e incapaz de prosseguir por conta própria. Mas o que parecia ser abandono foi, na verdade, uma forma de livramento divino. A resistência invisível que você enfrentou ao longo do tempo, mesmo sem compreender, aconteceu porque você trazia uma luz interior. E a luz, mesmo quando está em silêncio, revela as trevas. Desde pequeno, a sua simples presença em locais carregados espiritualmente gerava desconforto, despertava reações negativas e atraía resistências que pareciam inexplicáveis. Não se tratava de algo pessoal, era algo espiritual. Era a marca divina que você trazia consigo, despertando a energia ao seu redor. Nada disso aconteceu para te prejudicar. Na verdade, essas estratégias que não são tão visíveis mostraram ainda mais como é grandioso o que você está destinado a ser. Cada armadilha, cada traição e cada esforço para desviar você do seu caminho contribuíram para te moldar, te dar forças e te preparar para a grande revelação que o céu já planejou. Você não foi derrotado pelas estratégias dissimuladas, você conseguiu superá-las. E agora, com as cicatrizes que se transformaram em medalhas espirituais, você avança em direção ao lugar que apenas os escolhidos podem ocupar. Cada rejeição que você enfrentou, cada dor que machucou seu coração em silêncio, não foi em vão. Foi a base para a criação de uma armadura invisível e indestrutível. Deus não deixa que a dor dos seus escolhidos passe em vão. Todo o desprezo que você enfrentou se converteu em uma armadura espiritual, fortalecendo seu discernimento para que hoje você consiga enxergar além das palavras e das aparências. A rejeição que feriu seu coração foi também a que fortaleceu seu espírito. Cada vez que você se sentiu abandonado, cada crítica que parecia amigável e cada traição que se disfarçou de carinho, tudo isso te ajudou a ficar mais receptivo à orientação do espírito e menos atado à validação das pessoas. Você aprendeu muitas vezes através de lágrimas a ouvir mais a Deus do que as vozes do mundo. E essa é a sua proteção hoje. Deus converteu cada dificuldade em força. O que deveria ter te derrubado, na verdade, te fortaleceu. A dor que muitos não conseguiriam aguentar sem se deixar abalar, em você se transformou em sabedoria. Você,
Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou um escolhido e estou pronto para cumprir meu propósito. Se você precisa de oração, deixe seu pedido aqui também. E se puder, ore por pelo menos uma pessoa que comentar. Aqui, cada comentário é um mover espiritual, e cada oração fortalece ainda mais a corrente de luz. Aprendeu a amar sem se deixar aprisionar pela busca por aceitação. Você aprendeu a ser completo, mesmo em situações onde tudo ao seu redor tentava te desintegrar. Você aprendeu a viver pela fé, mesmo quando todos ao seu redor se guiavam apenas pelo que podiam ver. Cada traição, cada afastamento e cada zombaria foram como tijolos na edificação de uma fortaleza invisível que hoje defende seu coração, sua missão e sua identidade. Deus permitiu que você enfrentasse rejeições não com a intenção de te derrubar, mas sim para remover toda a fragilidade que poderia pôr em risco a grandeza do que Ele tem a te oferecer. Hoje, você se tornou mais forte por causa das rejeições que enfrentou. Hoje, você analisa bem antes de confiar, reflete antes de agir e faz uma pausa antes de responder. A rejeição te ensinou a confiar apenas em Deus, a procurar validação no céu e não nas palavras das pessoas. Você se tornou um vaso forte, não por ter sido protegido da dor, mas porque conseguiu sobreviver a ela, moldado por mãos divinas no silêncio do seu refúgio. O que antes parecia ser uma perda, na verdade, era uma forma de construção. Deus estava moldando em você uma armadura espiritual que ninguém conseguirá romper. Você foi recusado aqui na terra para ser acolhido pelo céu. Agora, com essa armadura feita de lágrimas e esperança, você avança rumo a um chamado que nada e ninguém poderá interromper. Você é a prova de que a rejeição, quando nas mãos de Deus, se transforma em uma autoridade firme e inabalável. Existem separações que ferem como punhais, mas são intervenções espirituais realizadas pelas mãos invisíveis de Deus. Você se emocionou por amizades que se desmantelaram, por amores que se esvaneceram, por portas que se fecharam de repente, mas no plano espiritual cada despedida foi uma forma de proteção que você ainda não conseguia compreender. Deus, em sua infinita sabedoria, tinha plena consciência de que algumas conexões, caso prosseguissem, poderiam comprometer seu propósito. Pessoas que aparentavam ser importantes podem ter, ao longo do tempo, te afastado do seu verdadeiro propósito. Ambientes que aparentavam ser acolhedores poderiam ter diminuído sua percepção espiritual. Os laços que você pensava serem essenciais teriam se tornado correntes pesadas no momento da sua ascensão. Assim, Deus agiu de forma direta, sem dar explicações, apenas tomando a iniciativa. Toda vez que alguém se afastava sem dar explicações, na verdade, era uma missão para trazer algo de volta. Enquanto você se entristecia pela perda, o céu comemorava pela sua proteção. Você foi afastado de ambientes que poderiam ter sufocado sua essência. Ele se afastou de pessoas que não conseguiram lidar com a responsabilidade da sua missão. Ele se afastou de trilhas que pareciam promissoras, mas que na verdade ocultavam perigos mortais. A poda espiritual pode ser dolorosa. Você tem a sensação de estar sendo despojado de tudo o que conhecia. É justamente esse esvaziamento que possibilita o surgimento do novo. As raízes profundas que Deus desejava cultivar em você precisavam de um solo saudável, livre de parasitas emocionais e espirituais. Era importante preparar o terreno para que a semente do seu futuro pudesse se desenvolver de forma saudável. Muitas pessoas que estiveram ao seu lado por um período não estavam prontas para as bênçãos que Deus estava preparando. Eles se apaixonaram pela pessoa que você era, mas não conseguiriam lidar com a pessoa que você está se tornando. A missão que pesa sobre os escolhidos requer um grau de pureza e resiliência que poucos conseguem entender. Por isso,
Deus fez a separação, mesmo que isso não fosse o que ele desejava, e mesmo sem entender isso de imediato. A separação divina não é uma forma de abandono, é na verdade um caminho que se abre. É como o encerramento de uma estação para dar espaço à inauguração de uma muito maior. Quando Deus tira alguém ou algo da sua vida, na verdade, Ele não está apenas subtraindo, Ele está multiplicando na hora certa. A colheita que se aproxima será tão rica que você perceberá que cada perda foi, na verdade, uma contribuição invisível que preparou o caminho para a sua verdadeira realização. Você não foi rejeitado, foi salvo. Você não foi esquecido, foi cuidado. Você não foi esquecido, mas sim reservado para algo que os olhos humanos ainda não conseguem compreender. As separações que te machucaram no passado serão também aquelas que verão você brotar e brilhar diante do mundo. A poda pode ser dolorosa, mas os frutos que virão serão inegáveis. E todo o céu saberá que foi Deus o responsável por sua separação, por sua proteção e por sua vitória. O que parecia uma derrota silenciosa está se transformando em uma plataforma de celebração. Os momentos em que você se sentiu rejeitado, esquecido e humilhado não significaram o fim da sua jornada. Eles foram apenas o início de uma grande reviravolta que Deus preparou para você. Se você sente que essa palavra é para você, não adie mais o chamado. O curso. O caminho dos escolhidos é mais que um curso. É uma resposta do céu para a sua alma. Clique no comentário fixado e ative seu propósito enquanto ainda há tempo. Humilharam vão testemunhar a sua ascensão. Aqueles que desdenharam de você, riram da sua fé e menosprezaram a sua trajetória, em breve estarão quietos sem ter o que dizer, assistindo ao que Deus realizará através da sua vida. Eles perceberão a força invisível que te apoiou quando ninguém mais tinha fé em você. Perceberam que a força que os impulsionava não estava dentro deles, mas vinha de uma fonte de poder que nunca conseguiram compreender. Deus fará de você um exemplo real da sua fidelidade. Sua trajetória, repleta de lágrimas ocultas e lutas silenciosas, servirá de inspiração para aqueles que neste momento estão considerando desistir. Você será a prova de que o céu nunca deixa de cuidar de quem escolhe, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagar essa luz. Sua história será narrada não como uma fábula, mas como um testemunho verdadeiro. O que antes era considerado um fracasso será valorizado como resistência. Aquilo que antes era visto com desdém, agora se tornará uma fonte de admiração e inspiração. Sua jornada repleta de desafios e determinação será o caminho que muitos irão trilhar para alcançar suas próprias conquistas. Você se tornará a resposta das orações de muitas pessoas que hoje estão passando por dificuldades. Sua voz, moldada na solidão do deserto, terá a força necessária para erguer aqueles que estão desanimados. Suas mãos, que tanto se dedicaram ao trabalho que não se vê, agora serão empregadas para ajudar a curar feridas invisíveis em outras pessoas. Seus olhos, que choraram em silêncio, enxergarão claramente as missões que lhes serão atribuídas. A rejeição que um dia te fez sofrer foi, na verdade, a base da sua grandeza. Deus te preparou em momentos reservados para que você possa brilhar em público. Cada não que recebia dos homens era um sim que estava sendo elaborado pelo céu. Cada porta que se fechava na terra era uma avenida que se abria na eternidade. E no final da sua jornada, você perceberá que todo o sofrimento teve um motivo. Todo ato de abandono foi uma estratégia. Toda humilhação serviu como preparação. Você não apenas vai sobreviver, você vai brilhar. O que Deus fará será tão incrível que até mesmo aqueles que são seus adversários terão que admitir: foi o Senhor quem realizou isso, e foi maravilhoso para nós.